Ok. Prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Dando sequência na disciplina Saúde do Adulto, Vacinação e Controle. Hoje é a nossa segunda aula. Vamos começar falando um pouco das hepatites. Aqui, nessa figura, nessa imagem, tem um esquema onde mostra o fígado normal, vermelhinho, rosáceo, rosado, o fígado com hepatite. Começa, então, aqui um processo inflamatório. Veja que ele tem a característica mais amarelada, uma figura típica que a gente vê da pessoa com hepatite. São olhos amarelos, extremamente amarelo, não quer dizer que toda pessoa que tem os olhos amarelos está com hepatite. Em que toda hepatite, o paciente irá ter olhos amarelos. Na evolução da doença, o paciente pode evoluir para uma cirrose, e de uma cirrose pode evoluir para um câncer de fígado, hepatocarcinoma. Uma característica comum também que a gente vê no paciente com cirrose é a famosa barriga d'água, ascite. Aquele paciente que tem um abdômen bem protuberante, tá? E aí tem que fazer a drenagem de líquido do abdômen, né? É um abdômen bem expansivo. A hepatite, ela é inflamação do fígado, pode ser causada por vírus, álcool, medicamentos, toxinas, ou é do próprio organismo da pessoa que ocasiona esse processo inflamatório, esse processo degenerativo. Pode ser uma doença aguda, né? A maior parte da literatura, os autores falam que doença aguda é aquela que é inferior a 30 dias, menos de um mês. Ou ela pode passar por mais de 30 dias e se tornar uma doença crônica, uma doença que pode vir acompanhar o paciente aí pelo resto da vida. Fígado. Ele é responsável pelo metabolismo dos carboidratos e proteínas, produção da bile, né? Então, aqui juntinho do fígado, nós temos a vesícula biliar. Ele produz a bile, que fica depositada aqui na vesícula biliar. No processo digestivo, lá na parte que compete ao estômago, quando está sendo digerido o alimento ali no estômago, a vesícula biliar libera a bile para ajudar nesse processo digestivo. A pessoa que retira a vesícula, seja porque ela inflamou, excesso de pedras na vesícula, ela não vai ter esse depósito aqui, né, para armazenar. O fígado vai produzir a bile e ela vai direto para o estômago. Nós podemos viver sem a vesícula biliar perfeitamente, né? É uma cirurgia que acontece muito, a retirada da vesícula biliar, mas não podemos viver sem o fígado, tá? Ele é um órgão vital. Daí temos transplante de fígado. Se a pessoa for um paciente compatível e achar um doador compatível, ele pode estar recebendo fígado. Também armazena ferro e cobre. Ele é responsável pela ativação da vitamina D. Ele armazena glicose em forma de glicogênio. Tem função antitóxica, removendo drogas e hormônios. Armazenamento de vitaminas. Produção de elementos da coagulação, tá? Produzindo a heparina e protombina. Ele que vai manter o nosso sangue aí fluido para circular nos vasos sanguíneos. No mês de julho é comemoração, é mês de conscientização das hepatites virais. É o chamado Julho Amarelo. Não confundam com Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização da prevenção do suicídio, tá? Também de suma importância. O Julho Amarelo, gente, é um mês aqui onde a enfermagem, tá? O profissional de enfermagem, ele pode estar fazendo uma campanha na instituição de saúde que ele está inserido, seja no atendimento primário, marcando uma data com a comunidade, divulgando, né, o ambiente de trabalho, no hospital, alguma clínica, né, não deixar passar isso em branco.
é uma oportunidade de você, profissional de enfermagem, estar se destacando de forma positiva no seu ambiente de trabalho. Os tipos de hepatite virais. A hepatite A, assim como o nome fala, olha só, causada pelo vírus A, AV, AB, HVB, AC, HCV, a hepatite V, HDV ou delta, hepatite E, HEV. Qual é a forma de contaminação dessas hepatites virais? Como que esse vírus, a pessoa vai ter contato com esse vírus, ele vai se alojar nesse organismo e vai conseguir infectar, proliferar. Na hepatite A forma mais comum é a fecal-oral, tá? Um exemplo que eu gosto sempre de dar sobre a respeito de transmissão fecal-oral. Um exemplo, o paciente está contaminado com hepatite do tipo A, ele vai no banheiro, usa o banheiro, não lava as mãos, coloca a mão na maçaneta, abre a maçaneta. Você, profissional de saúde, vai lá nesse banheiro eliminar usar aquele banheiro ali para eliminar alguma urina do paciente, esvaziar uma bolsa. Você vai e pega na maçaneta. E você não lava a mão, tá? Isso pode ser no seu ambiente de trabalho ou na sua casa. Você não lava a mão e vai se alimentar. Quer dizer, você levou a boca, né? Ou você roeu as unhas. Aí pode acontecer a contaminação. Vai depender da carga infectante, quanto de vírus que você está recebendo e se o seu organismo vai dar conta de combater. Se ele conseguir combater essa carga viral que você está recebendo, ok, você não vai manifestar hepatite A. Se não, você se contaminou. Você tem um vírus hepatite A agora no seu organismo. Água contaminada, seja pela ingestão direta da água contaminada, ou algum alimento que foi lavado naquela água, ou um contato direto de pessoas infectadas. Quais vão ser os sintomas? Febre, mal-estar, náuseas, vômitos, dor abdominal, perda de apetite, urina escura, icterícia, os olhos e peles amarelados. Em crianças pode ser assintomático. Já na hepatite B, a transmissão pode ser sexualmente transmissível no ato sexual, devido ao contato do sangue contaminado, ou de filho para a mãe no momento do parto, né? Daí, para ocorrer o menor contato de uma mãe sabidamente positiva por hepatite B, a contaminação do bebê, aqui o obstetra provavelmente irá preferir um parto cesáreo, que aí o bebê tem menos contato com o sangue e assim diminui a chance de contaminação. Óbvio, uma mãe contaminada, ela vai ser acompanhada, né, pelo infectologista para fazer um tratamento, usar a medicação que for cabível e também esse bebê no pós-parto. Os sintomas da hepatite B: a fadiga, o cansaço, náuseas, vômitos, dor no abdômen, icterícia, pele ou olhos ou os dois amarelados e a urina escura. Na hepatite C, contato com sangue contaminado e menos frequente por via sexual ou da mãe para o filho também no momento do parto. A maioria dos infectados não apresenta sintomas no início da doença, tá? Os sintomas, quando presentes, são inespecíficos, geralmente um cansaço, uma fadiga crônica. Na hepatite D, a contaminação pelo vírus HDV ocorre apenas em pessoas já com o vírus da hepatite B. E a transmissão é idêntica à da hepatite B. Sintomas: cansaço, tontura, enjoo, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, a icterícia, né? Urina escura e fezes claras. A hepatite E, a transmissão também é fecal-oral, assim como na hepatite A, por consumo de alimentos e água contaminada, ingestão de carne mal cozida ou produtos animais, transfusão de sangue infectado e transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o bebê.
transfusão de sangue, o paciente pode se contaminar por causa da janela imunobiológica, né? O que que acontece? Quando a gente adquire uma doença infecto-contagiosa, você vai fazer doação de sangue. Eles fazem uma série de perguntas, né? O seu sangue, você doa o sangue e depois ele é testado. Só que a gente tem uma janela até a doença se manifestar. E às vezes os testes ali não conseguem detectar aquela doença. Por isso, o paciente ele pode adquirir tanto hepatite E, quanto outras doenças, outras patologias, tá? Lógico que a gente não vai falar isso com o paciente, né? As orientações, ela é feita pelo médico, tem um termo de consentimento livre esclarecido que o paciente, às vezes paciente, família assinam, tá? E aí é visto, questão de hemotransfusão, é vista a questão do custo-benefício. Às vezes aquele é o último recurso para a pessoa sobreviver, tá? Então são informações que a gente não divulga para paciente. Sintomas da hepatite E: perda de apetite, mal-estar geral, náuseas, vômitos, febre, dor abdominal, icterícia, prurido. Em gestante pode ser grave, evoluindo para hepatite fulminante e até mesmo a morte. Vacinas. Nós temos disponíveis a vacina protege contra hepatite A e hepatite B. Na hepatite A, como eu havia falado, como que é a transmissão? A pessoa não lavou a mão após usar o banheiro, relação sexual desprotegida, alimento contaminado, uso de drogas ilícitas. Por quê? Às vezes há o compartilhamento de seringa, de agulha, né, que pode ter ali partículas de sangue contaminado. Pessoas de risco, pessoas com prática sexual oro-anal, né, se a transmissão é fecal, oral, porta de entrada, anal, ânus, fezes. Por isso pode acontecer a contaminação. Pessoas vivendo com HIV, AIDS, o portador da hepatite B e C, o fígado já está comprometido, né? Já tem um vírus ali alojado. Pessoas em situação de rua, como que a pessoa vai lavar a mão, né? Lavar um alimento, qual a água que essa pessoa utiliza. Novamente, usuários de drogas ilícitas, né? Pessoas vivendo com HIV e AIDS, porque o sistema imunológico aqui está comprometido. Então, às vezes, dependendo da carga viral que o paciente recebe, às vezes é uma carga pequena, mas que para aquele organismo que está debilitado, ele não consegue combater, tá? Os principais sintomas: náusea, vômito, febre, olhos amarelados. Como prevenir? Lavar as mãos com água e sabão após ir ao banheiro, ou trocar fraldas e antes de comer ou preparar alimentos, né? Cuidados básicos de higiene, né? Daí nós temos a vacina, que nos protege contra a hepatite A. A vacina é inativada, né? Vírus inativado, então, portanto, não tem o risco da gente manifestar a doença ao receber a vacina. Ela é composta por antígeno do vírus da hepatite A, sal de alumínio amorfo, estabilizante, que vai variar de acordo com o fabricante, cloreto de sódio a 0,9%, o que é cloreto de sódio a 0,9%? Soro fisiológico. Pode conter traços de antibiótico, como neomicina. Objetivo do antibiótico numa vacina: evitar que ela vire meio de cultura, meio de proliferação para outros micro-organismos, tá? Fenoxietanol e formaldeído. Na rede privada, está disponível a apresentação pediátrica para uso até 15, 17 ou 19 anos de idade, vai ter variação e depender do fabricante. O esquema de doses, com intervalo de 6 meses. A Sociedade Brasileira de Pediatria e de Imunizações recomenda a aplicação rotineira aos 12 e 18 meses de idade, ou o mais cedo possível, quando a vacina não ocorreu nessa idade aqui, 12 e 18 meses. O Programa Nacional de Imunização, o PNI, ele foi alterado em 2017,
A faixa etária do esquema de dose única da vacina para crianças entre 15 meses e antes de completar 5 anos de idade. A via de aplicação é a intramuscular. A hepatite B, a transmissão através do sangue, sexual ou vertical, de mãe para filho. O vírus ele fica incubado de 30 a 180 dias. A transmissão passa a ser transmitido dessa pessoa para outra de 2 a 3 semanas antes de apresentar os sintomas. As complicações, cronificação, a doença pode se tornar crônica. Lembra que eu falei lá atrás? Acompanhar o paciente pelo resto da vida. Pode evoluir por uma cirrose, o desenho que eu mostrei lá, ou até mesmo um câncer de fígado. Vai ser um câncer do tipo hepatocelular, nas células hepáticas do fígado. Geralmente ela cursa de forma assintomática, tá? A prevenção é a vacina. A pessoa se contaminou na fase aguda, antes de 30 dias, não existe tratamento. Vai tratar o quê? Os sintomas, né? Não tem tratamento específico. Na fase crônica, deve-se considerar risco de progressão da doença, probabilidade de resposta terapêutica, eventos adversos do tratamento e comorbidades e medicações específicas para o fígado, tá? Aí o médico vai avaliar o custo-benefício. Eu identifico? Como que o médico identifica, professora? Qual tipo de hepatite? Está interrogando, está desconfiado que o paciente pode ter hepatite, uma hepatite viral, paciente com a pele amarelada, olhos amarelados, barriga d'água, cirrose. Como que o médico vai descobrir? Exame sorológico, tá? Exame sanguíneo de sorologia. Olha alguns tipos disponíveis no mercado. HBsAg, anti-HBs IgM, vai ver a formativa da doença, anti-HBC total, anti-HBs, anti-HBV DNA, anti-HBeAg, anti-HBs. A vacina da hepatite B, disponível para toda a população, independente da idade ou condição de vulnerabilidade, independente se a pessoa está numa situação de risco, onde ela pode se contaminar. 3 doses com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose, e 6 meses entre a primeira e a terceira dose. No recém-nascido, a primeira dose ela deve ocorrer nas primeiras 24 horas de vida, na maternidade, ou na primeira visita ao serviço de saúde, até 30 dias de vida. Para usuários com 5 anos ou mais, que não tem uma comprovação que tomou essa vacina, 3 doses da vacina da hepatite B, conforme os intervalos estabelecidos. São esses aqui, ó, tá? Situações especiais. Menores de 33 semanas, prematuro, né? Menores de 33 semanas de gestação ou menor de 2 quilos. É um recém-nascido a termo, mas que ele pesou menos de 2 quilos. O esquema vai ser de 4 doses, 0. O que significa 0? Ao nascer, né? 1, 2, 6 meses de vida. Administrar a vacina e imunoglobulina, preferencialmente nas primeiras 12 horas, no máximo até 7 dias. Em qual caso que o paciente vai receber vacina e imunoglobulina? O que é imunoglobulina? Anticorpos, né? O recém-nascido de mãe portadora da hepatite B. Então, ele vai receber as duas coisas, vacina e imunoglobulina, tá? São tratamento para o recém-nascido, mãe portadora da hepatite B. A hepatite B trata-se também de uma vacina inativada, vírus inativo, não tem risco de manifestar a doença, é composta por proteína da superfície do vírus da hepatite B purificado, hidróxido de alumínio, cloreto de sódio e água para injeção. Você está falando aqui água para injeção, já me vem um alerta. Provavelmente, ele vem na forma de liófilo, um pozinho no frasco, e eu vou ter que fazer o quê? A reconstituição.
aspirar água para injeção, ejetar no frasquinho, diluir, para depois ofertar para o cliente. Pode conter fosfato de sódio, fosfato de potássio e borato de sódio. A rede pública utiliza a apresentação multidose, né? Então, frasquinho com mais de uma dose, né? Então, é aquele frasquinho que não vai tirar direto do refrigerador. Quando você chega na unidade de saúde para tomar, ou se você está trabalhando lá, onde que ele fica? Ele fica na caixa térmica, né? Para não abrir o refrigerador o tempo todo, para não cair, aumentar aquela temperatura, mantém na caixa térmica, tá? Contém timerosol, derivado do mercúrio, como conservante. Esquema de doses. Para a vacinação rotineira de crianças, o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, adotou o esquema de 4 doses, ao nascimento, que é o 0, né? Aos 2, aos 2, 4, 6 meses de idade. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunizações recomendam os esquemas de 4 doses, esse aqui é adotado pelo PNI, ou de 3 doses, ao nascimento, aos 2 anos e aos 6 meses de idade. Isso vai depender, né, da vacina que está disponível. Qual tipo de vacina, qual que é o fabricante. Infelizmente, as hepatites C, D e E não possuem vacinas. A hepatite C. A incubação do vírus, ela varia de 15 a 150 dias. Aqui fala pra gente, ó, que é um vírus de RNA, tá? Ela pode ser assintomática ou quando apresenta sintomas, como eu havia falado antes, dor abdominal, fadiga, náusea, vômito, perda de apetite. Geralmente, na fase crônica, você vai apresentar os sintomas, né? Quando já passou aí de 30 dias. O diagnóstico são esses exames sorológicos, esses 2 disponíveis aqui, né? RC, RCV, RNA e o anti-HCV. Volto a reforçar aqui que não tem a vacina. Ela é contagiosa e a transmissão, ela inicia-se de 1 semana antes dos primeiros sintomas. Antes da pessoa apresentar que está doente, já pode transmitir para outra pessoa. 80% das pessoas infectadas evolui para a forma crônica, né? Vai ter essa doença aí provavelmente o resto da vida. Todas as hepatites virais, olha que interessante, devem ser obrigatórias, não está escrito aqui, mas fazem parte da lista de doenças de agravos, de doenças de notificação compulsória, né? Bom, lembrando aqui o que é isso. Nós temos uma lista de doenças de agravo, de situações, onde o serviço de saúde, a instituição de saúde, seja privada, pública, filantrópica, seja hospital, clínicas, lá no atendimento primário, nas UBSs, no atendimento secundário, centro de especialidades, se deparou com um caso suspeito ou confirmado de alguma hepatite viral, tem que ser notificado, né? Então, tem um impresso que fica disponível no site do SUS, que você pode deixar ele impresso ou salvo na tela, né? É bom você ter essa listinha lá colocada em algum lugar, ou na tela do computador, impresso, para você não esquecer, para de vez em quando você está dando uma olhadinha lá para listar, para lembrar o médico, olha, tem que preencher essa notificação. Porque essas doenças, tem que ser repassado esses casos para o município, tá? Para a vigilância municipal, eles vão acompanhar esse paciente, vão ver qual é a evolução desse paciente. Além de ver se o paciente está recebendo um tratamento adequado, qual que é o objetivo principal da vigilância municipal em relação a pacientes, casos suspeitos? Vamos dizer que os pacientes confirmou-se, né? Os que descartaram, ok, mas algum caso que foi confirmado de alguma hepatite viral. Qual que é o objetivo? Né? Ficar para que essa doença não se espalhe, não cause um surto na sociedade, na comunidade, né? Então, eles vão acompanhar esse paciente, eles vão fazer visita domiciliar, ver se o paciente está se tratando direitinho, né? Qual que é a rede de contato deles, e assim vai, né?
O serviço municipal aí na prefeitura, tem um médico infectologista, enfermeiro, motorista, tem a rede aí que vai mudar de algum local, vai ter pequenas diferenças da composição de um município para outro, mas a grosso modo é isso. Daí, a hepatite D é que também não tem a vacina, né? Tá aqui uma repetição daquele quadro anterior que eu mostrei para vocês, mostra o vírus, a forma de contaminação e os sintomas. Vamos falar agora um pouco do herpes zoster. Falei com vocês na aula passada sobre a catapora. Hoje a gente vai discorrer aqui um pouquinho, vamos conversar aqui sobre o herpes zoster, né? Os antigos se chamavam de cobreiro, né? Antigamente era conhecido como cobreiro. Na verdade, pensava-se que era porque teve contato com algum animal, um animal peçonhento, lagartixa, tarira, aranha, e causava essas lesões. Mas, na verdade, o herpes zoster é a segunda manifestação da doença da catapora, né? É causado pelo mesmo vírus da catapora, o varicela zoster, e a pessoa, depois que ela tem a catapora, se ela for manifestar a doença novamente, ela não manifesta a catapora, e sim o herpes zoster. A catapora é o resultado da primeira infecção pelo vírus varicela zoster. A partir da segunda infecção, quem aparece é o herpes zoster. Então, a catapora, hoje já tem disponível a vacina da catapora, né, desde esse ano que é disponível na rede pública. Então, hoje não é comum a gente ver, logicamente, muita criança contaminada com catapora, manifestava essa doença, né, porque já tem a vacina e tem a vacina disponível no SUS, né. Mas, antigamente, algumas pessoas, não sei se algumas pessoas aqui pegaram essa época, era comum criança ter catapora, né? A segunda forma da catapora, se a catapora ela é de forma disseminada, né? As lesões podem, não é regra, mas elas podem estar espalhadas pelo corpo inteiro, tá? Já no herpes zoster, pega um dermato, uma região específica, ok? O vírus varicela zoster, ele fica inativo depois que a pessoa manifestou, ou até mesmo teve contato com esse vírus, ele fica inativo, e no futuro, numa fase adulta, principalmente na fase idosa das nossas vidas, ele pode manifestar a doença, o herpes zoster. Aqui, ó, nesse esqueminha aqui, ó, a pessoa, ela se contaminou com catapora, né? Passou as lesões, sararam, ok. O vírus, ele está adormecido no organismo, está inativo aqui, esperando uma oportunidade para manifestar o herpes zoster. Quais são situações em que o paciente pode vir apresentar ativação desse vírus, né? Imunidade baixa, né? A pessoa tem imunidade caiu, baixou por causa de alguma situação, alguma outra patologia, estresse, nível de estresse muito elevado. Daí, esse vírus que estava inativo, ele começa, opa, é a minha oportunidade. Ele começa a proliferar. Quando ele começa a proliferar, manifesta quem? O herpes zoster, né? A pessoa, ela trata, o médico diagnostica que tem herpes zoster, entra com antirretroviral, né? Trata os sintomas que acometem o paciente, daí veja que a carga viral diminui, né? Então, inicia-se com as lesões, um feixe, não vai estar disseminada pelo corpo todo, né? Pegando um dermato. Essas bolhazinhas, essas lesões, elas secam, começam a secar. Vira a fase de crosta, perceba que aqui, ó, à medida que o tratamento evolui, que o organismo combate a doença, olha os viruzinhos aqui, varicela zoster, eles diminuem, né?
Evoluiu para a fase de crosta, essas crostas secaram, a doença desaparece. E aqui, novamente, o vírus, infelizmente, o vírus varicela zoster, ele vai ficar adormecido, esperando uma nova oportunidade de manifestar a doença, tá? Importante, nós profissionais de saúde, onde a gente estiver trabalhando, ter uma rotina de isolamento para pacientes, caso suspeito ou confirmado de doenças infecto-contagiosas. Então, esse paciente aqui, até chegar na fase de crosta, da casquinha, pode contaminar outros pacientes ou até mesmo um profissional de saúde. Então, é um paciente que vai ficar onde? No quarto de isolado, né? Aquele quarto, geralmente os hospitais eles têm apenas um leito ou dois, quarto isolado que tem antessala, né? É aquele paciente que nós, antes de prestarmos o atendimento, nós vamos colocar um capote, seja descartável, seja um que é reprocessado, vai ficar penduradinho ali para a gente usar, para proteger a nossa roupa, para quando a gente, né, faz os cuidados ali desse paciente. Vou fazer o cuidado de outro paciente, não estou levando a doença de um paciente para outro, né? Vai ter ali uma caixinha de luva, preferencialmente aparelho para ver dados vitais separado de um paciente para outro, né? Não usar mesmo termômetro, esfigmomanômetro, esteto. Na ausência, tenho que usar o mesmo? Desinfetar bem com álcool 70, né? O certo seria desinfetar com álcool 70, para cada uso de cada paciente, né? Independente se está uma rotina de isolado, se o paciente está isolado. Uma caixinha de luva, vai ter uma caixinha ali de luva, e máscara também, máscara N95, né? Uma doença que você pode pegar pelo ar, né? Ou você pode pegar também por contato. Então, você vai ter que se paramentar para prestar os cuidados nesse paciente, ok? Daí, olha que interessante. Se hoje não, já tem anos, nós temos disponível a vacina, nossas crianças já recebem a vacina na rede pública da catapora, a vacina da catapora que nós falamos na aula passada, ela não vai ter, provavelmente ela não vai ter esse vírus aqui inativo, certo? Olha que bacana. Então, provavelmente ela não vai manifestar, a chance dela manifestar o herpes zoster na fase adulta, principalmente na fase idosa, é menor, né? Como é importante essa vacina. Tá, temos disponível a vacina contra a catapora na rede pública. Se tem na rede pública, também tem na... não, essa vacina também tem na rede privada. Temos também a vacina que protege contra o herpes zoster, mas infelizmente, até o momento, creio que vai chegar um ponto que ela vai ser disponível também na rede pública, mas no momento é só na rede privada, tá? A vacina que protege contra o herpes zoster é uma vacina composta por vírus vivo atenuado, do varicela zoster, da cepa Oca-Merck, tem sacarose, gelatina, ureia, cloreto de sódio, levoglutamato, glutamato de sódio monohidratado, fosfato de sódio de básico, fosfato de potássio monobásico, cloreto de potássio, traços de neomicina, né? Olha o antibiótico aqui, neomicina, para não virar meio de cultura, e de soro de bezerro, e água para injeção. Se tem água para injeção, provavelmente a vacina é um liófilo, né? É em pó, vai ter que ser feito o quê? A reconstituição, vai ter que diluir. Não contém conservantes, a indicação, ela está licenciada para pessoas com 50 anos ou mais, ela é recomendada para maiores de 60 anos, no esquema de 2 doses, tá? E é uma vacina somente da rede privada, e é uma vacina cara, tá? A dose, cada dose, ela gira em torno de 600, podendo chegar até R$ 1.000 por dose. O local de aplicação é o subcutâneo e é aplicada, por enquanto, somente na rede privada.
Dúvidas, pessoal? Vou compartilhar um vídeo. Deixa eu ver se eu consegui abrir. Eu estava com um probleminha na internet. Se eu conseguir abrir esse vídeo aqui. A minha internet não estava abrindo. Eu vou compartilhar com vocês aqui um vírus, ou um vídeo. Um vírus não vou compartilhar vírus não, Deus é pai. De 10 minutinhos sobre o herpes zoster, tá? Depois do vídeo a gente volta aqui para continuar a nossa conversa. Quem quiser perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, tá? Estou disponível. Infância. Você deve ter ficado com o corpo todo coçando e cheio de manchas vermelhas. Mas tudo bem, né? Porque a catapora é uma daquelas doenças que a gente pega uma vez na vida pra nunca mais, certo? E se eu te disser que você ainda pode ter catapora sem nem saber disso? Por incrível que pareça, o vírus da catapora pode se manifestar de novo a qualquer momento, gerando sequelas perigosas como dor crônica, cegueira e até derrame. O mais preocupante disso é que essa reativação do vírus está ficando cada vez mais frequente. Com a pandemia, a gente teve um aumento de 35% nos casos aqui no Brasil. No vídeo de hoje você vai descobrir o que causa essa reativação do vírus da catapora no corpo, chamada de herpes zoster, por que isso é tão perigoso para a saúde, se você está em risco e como você pode evitar esse problema. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao Olá Ciência. Aqui você tem acesso a informações realmente importantes, numa linguagem simples, sempre embasada em ciência. Então não perde tempo e já se inscreve no canal para não perder os conteúdos incríveis que a gente produz por aqui. Bora descobrir os segredos que a ciência desvendou sobre a catapora, começando lá do início, quando o primeiro brasileiro pegou catapora. Alguns livros de história descrevem a chegada dos portugueses aqui no Brasil como um momento de encantamento e surpresa. Os portugueses ficaram encantados com a possibilidade de aumentar as suas riquezas. E os povos nativos, os indígenas, ficaram surpresos com tanta gente estranha e objetos que eles nunca tinham visto antes, saindo do mar assim de repente. Mas o que pouca gente sabe é que, biologicamente falando, esses primeiros contatos com os portugueses foram um verdadeiro tormento para os povos nativos. Eles passaram milênios sem ter contato com os povos de outros continentes, e de uma hora para outra foram infectados por dezenas de vírus e bactérias que os portugueses carregavam e que o organismo deles nunca tinha combatido antes. Foi no meio desse coquetel de micro-organismos que o vírus da catapora, o Varicella zoster, desembarcou no Brasil. Ele rapidamente se espalhou entre os povos nativos, usando uma estratégia infalível para começar a infecção. Tudo começou com algum português que estava doente. O vírus Varicella zoster foi liberado no ar, saindo das feridas da pele e infectou outra pessoa através da respiração. Ao passar pela garganta, o vírus faz uma coisa inesperada. Ele vai ao encontro das células de defesa que estão nas amígdalas e que ficam justamente vigiando os micro-organismos estranhos que entram no corpo pela boca ou pelo nariz. Parece uma missão suicida, mas a verdade é que essa é só a primeira etapa do plano infalível do vírus Varicella zoster: infectar as células de defesa. Sem perceber que estão infectadas, essas células de defesa saem das amígdalas, entram na corrente sanguínea e se espalham pelo corpo. O vírus literalmente pega uma carona, e com isso ele consegue chegar na parte interna da pele, onde coloca em prática a próxima etapa do seu plano. Nessa etapa, o vírus se multiplica, causando danos nas células da pele. Pequenas lesões que inflamam, gerando manchas vermelhas e protuberantes, além de muita coceira. Aos poucos, essas lesões evoluem para pequenas bolhas de secreção, cheias de vírus. Quando elas se rompem, liberam os vírus no ar. Outra pessoa não infectada pode respirar esses vírus e se contaminar, recomeçando o ciclo. Apesar de ser bem desagradável, a catapora não oferece um grande risco para a saúde da maioria das pessoas. O motivo é que, depois de alguns dias, as células de defesa retomam o controle da situação e combatem o vírus. A pessoa geralmente para de transmitir em uma semana e os sintomas se resolvem sozinhos em até 2 semanas. Depois disso, o organismo se torna imune à catapora. Pelo menos era isso que a gente aprendeu a vida toda.
Há alguns anos, se uma criança estava com catapora, era até comum os pais colocarem os filhos para brincar junto com ela para pegar catapora também e assim ficar imune. Eu não faria isso, mas hoje tem gente até que não quer vacinar as crianças, né? Mas ao contrário do que pode parecer, o vírus varicela zoster não desaparece com o fim da doença. Em algum momento da infecção, enquanto o vírus se espalha pelo corpo, ele aproveita para infectar um outro tipo de célula, os neurônios ganglionares. Esses neurônios estão espalhados pelo corpo e se conectam com o cérebro passando pela coluna vertebral. Eles são a ponte que envia os comandos do cérebro para cada região do corpo, ao mesmo tempo em que recebe sinais do corpo e leva até o cérebro. Só que dessa vez, ao invés de se multiplicar e causar lesões, o vírus apenas integra o seu DNA dentro do DNA dos neurônios. Ele entra em um estado dormente no corpo. O neurônio infectado continua funcionando como se nada tivesse acontecido e o vírus pode ficar lá para sempre, sem causar problemas para a gente e sem chamar a atenção do sistema imune. Bom, é isso que deveria acontecer. A verdade é que o vírus varicela zoster pode sair desse estado dormente a qualquer momento, e as consequências disso podem ser bem piores que uma simples coceira. Quem poderia imaginar que o vírus da catapora, uma doença tão comum, poderia gerar outras consequências no futuro, não é mesmo? Se você não sabia dessa possibilidade, então esse vídeo já merece o seu like. Mas o que acontece de fato quando o vírus da catapora é reativado? Como a catapora é uma doença altamente contagiosa, a maioria das pessoas se infecta durante a infância. Independente de você ter tido os sintomas da catapora ou não, se você teve algum contato com alguém doente, você provavelmente se infectou e carrega o vírus no corpo. Esse é o caso de mais de 90% da população. Mas, contrariando o que a gente ouve falar por aí, a imunidade que o seu organismo desenvolveu contra o vírus lá na infância não te protege 100%. O vírus varicela zoster fica só aguardando o momento exato em que as suas células de defesa vão baixar a guarda. Nessa hora, ele sai do esconderijo e volta a se multiplicar. Nessa fase, você pode ter dor de cabeça, mal-estar e sentir coceira ou formigamento na pele. Depois de alguns dias, aparecem lesões bem parecidas com a da catapora. Manchas vermelhas e protuberantes que se transformam em bolhas cheias de secreção. E atenção! Mais uma vez, essas lesões ajudam na transmissão do vírus, infectando principalmente crianças que nunca tiveram contato com ele. A diferença é que as lesões não se espalham pelo corpo todo. Elas geralmente se concentram em um único lado do corpo e podem aparecer na barriga, nas costas, nas pernas, nas mãos. Elas podem seguir o caminho dos nervos que continham os neurônios onde o vírus estava alojado, formando uma linha de bolhas nas costas. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. A parte ruim é que elas geram uma dor intensa que piora quando você tenta fazer movimentos simples, como se vestir, levantar o braço ou virar na cama à noite. É sério, é uma dor horrível. O que eu acabei de descrever aqui não é catapora, apesar de ser causado pelo mesmo vírus. É uma outra doença chamada de herpes zoster. Mas eu tenho quase certeza que você deve conhecer essa doença como cobreiro. Me conta aqui embaixo qual desses dois nomes é mais familiar para você. Como o cobreiro geralmente aparece de repente, sem nenhum motivo, muita gente acha que ele é causado pelo contato com animais como lagartixas, calangos, aranhas ou cobras. Mas os coitados dos bichos não tem nada a ver com essa história. Até que eles podem carregar inúmeras bactérias e vírus causadores de doenças. Então é importante sempre você lavar as mãos caso você tenha encostado em algum desses animais. Mas eles não são os vilões no caso do cobreiro ou herpes zoster. A causa desse problema é a reativação do vírus da catapora. E o grande problema disso são as complicações que ela pode causar a longo prazo. A dor intensa que surge junto com as lesões da pele podem durar aí de 3 semanas a 6 meses, o que foi o meu caso ali mais ou menos 1 mês. E mesmo depois da recuperação, a dor pode voltar de tempos em tempos durante vários anos. Em casos mais raros, a herpes zoster causa outras sequelas, como fraqueza nos braços ou nas pernas e perda da visão. O vírus também pode infectar outras regiões do corpo, como os vasos sanguíneos e do cérebro, por exemplo, e causar uma inflamação que leva até ao derrame. Um estudo mostrou que até 1 ano depois que o vírus foi reativado, o risco de derrame aumenta em 30%. Isso é bem preocupante, porque a princípio todo mundo que carrega o vírus pode passar por isso. Mas existem alguns fatores e situações específicas que aumentam o risco de acontecer essa reativação. Então fica atento aí que eu já vou te contar para ver se você se identifica com alguns deles. Antes eu quero te pedir de novo o seu like para valorizar a divulgação científica e te pedir para se inscrever no canal para fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Vamos lá? Herpes zoster. Quem está em risco? O principal fator de risco para herpes zoster é o envelhecimento. À medida que a gente envelhece, o nosso sistema imune fica menos eficiente em detectar e combater os vírus e bactérias que invadem o nosso corpo o tempo todo. Isso deixa as pessoas acima dos 50 anos mais vulneráveis também ao vírus varicela zoster, que já está no organismo. Mas além da idade, existem algumas situações ou doenças que podem causar uma queda da imunidade, aumentando o risco de herpes zoster. As principais são infecção pelo vírus HIV, câncer, transplante de órgãos,
uso de medicamentos imunossupressores, doenças genéticas que afetam o sistema imune e estresse extremo. Cuidado, galera, porque esse último parece ter contribuído bastante para essa doença aparecer durante a pandemia. Um estudo brasileiro mostrou que nós tivemos mais de 8 mil casos de herpes zoster aqui no Brasil em 2020, um número 35% maior que a média de casos de 2017 a 2019. A pandemia não foi fácil para ninguém. E mesmo antes dela, os casos de herpes zoster já vinham aumentando no mundo todo, talvez por causa do nosso estilo de vida acelerado. Cada vez mais jovens estão desenvolvendo herpes zoster, uma doença que normalmente afeta idosos. Eu, por exemplo, tive herpes zoster com 23 anos, em um momento de muita sobrecarga e estresse na minha vida. E olha, eu posso te falar de novo, não é fácil. Mas para você não dizer que eu só falo de coisa ruim, vamos para as boas notícias. Vamos falar sobre como você pode se proteger da herpes zoster. Para começar, a herpes zoster tem tratamento. São usados remédios antivirais e pomadas para tratar lesões e a dor. E quanto antes o tratamento começar, maiores são as chances de evitar as sequelas que eu falei aqui. E hoje já tem vacina. A partir de 2013, a vacina da catapora passou a ser aplicada de graça pelo SUS em crianças a partir de 15 meses, como eu contei nesse vídeo aqui, onde eu listei todas as vacinas infantis. Ela foi desenvolvida para evitar os sintomas e possíveis complicações da catapora, que são mais frequentes nos bebês. Mas até o momento, os estudos mostram que ela também pode diminuir o risco de herpes zoster quando aplicada na infância. E isso já é uma notícia excelente. E além da vacina infantil, nós também temos a vacina contra herpes zoster. Ela é indicada para todos a partir dos 60 anos, mas pode ser aplicada a partir de 50 anos de acordo com recomendação médica. A vacina é indicada inclusive para quem já teve a doença, para evitar que ela apareça de novo. E o mais incrível é que a vacina também ajuda a melhorar a dor crônica causada pelo vírus. Infelizmente, a vacina para os idosos ainda não está disponível para todo mundo no SUS, então ela é aplicada só na rede privada. Para saber mais sobre como você pode tomar, converse com seu médico. E para você que ainda não tem 50 anos, mas também quer se proteger da herpes zoster, a dica que eu dou é: cuide do seu corpo. Eu sei que muitas vezes não dá para evitar situações estressantes, mas tenta tornar essas situações a exceção, não a regra da sua vida. Não faça como eu e trabalhe em 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que foi sobrecarga de trabalho que me fez ter herpes zoster aos 23 anos. E você pode fazer a sua parte, mantendo hábitos saudáveis e, claro, sem ignorar a sua saúde mental. Para saber como fazer isso, assiste esse vídeo aqui, onde eu falo dos sinais do estresse crônico que você precisa ficar atento. Ou então, se você estiver interessado em outro assunto, assiste esse vídeo que o YouTube te recomendou. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Ok, pessoal? Vou voltar aqui o slide. Vocês estão vendo o vídeo? Os slides? Ok, estão vendo. Ah, então tá bom. Certo. Vamos lá. Vamos falar agora sobre o Haemophilus influenza do tipo B, Bacteria Haemophilus
a IB, né? Uma bactéria que pode causar graves complicações, como a meningite, pneumonia e edema de glote. As crianças, elas têm maiores chances de contrair a bactéria que está presente na saliva, secreções nasais da pessoa infectada. Pode causar meningite. Aqui a gente tem a calota craniana, né? Abrir o crânio, uma peça aqui anatômica. Então, aqui está o cérebro. A meninge é a membrana que reveste o cérebro. Então, meningite, inflamação da meninge, né? Então, aí ele pode causar a meningite. Pode causar pneumonia, inflamação dos pulmões. Pode causar o edema de glote, né? Fechamento da glote. Então, você vê que a glote, né, onde tem a passagem de ar, a nossa garganta, laringe, traqueia, faz parte do nosso sistema respiratório. Ela normal vai ter a cor rosácea, tá? Ela, com edema, vai estar mais hiperemiada, mais avermelhada, inchada. Veja que o lumen aqui da glote normal, ele é maior do que uma glote com edema. Qual é a grande complicação, o grande problema que pode ocasionar aqui? Né? Ela pode fechar, né? O edema de glote pode ser que 100%, e aí não tem a passagem de ar. Nós, profissionais de enfermagem, tá? Vamos estar lá principalmente pronto atendimento, temos que ter o nosso carrinho de urgência e emergência ali, ok, saída de oxigênio, tá? Cânula de Guedel, as medicações aí, vasodilatadoras, os antistamínicos, tá? Porque é um paciente de urgência e emergência, é um paciente que vai chegar com falta de ar, provavelmente sinalizando, né? No primeiro momento pode achar que é uma obstrução por corpo estranho, né? É um paciente que vai ser atendido na sala de emergência. Então, você precisa que o seu carrinho de atendimento de urgência e emergência esteja ok. Oxigênio, cânula de Guedel, né, que é uma cânula rígida que passa aqui na garganta. Então, aqui, ó, vai manter esse lume aberto. Né? Ela vai poder dar o edema que for, que não vai ter uma passagem de oxigênio, certo? Então, está atento, gente. Pegar plantão de pronto atendimento, tem verificar como que estão os artigos ali que você precisa para atendimento de urgência e emergência, certo? Nós temos a vacina contra o hemófilos influenza, uma vacina de vírus inativo, né? Volto a dizer, não tem a possibilidade de causar a doença pela vacina, composta do pó liofilizado, então vai ter que ser feito o quê? A reconstituição, porque a água para injeção vai ter que ser diluído, tá? Pó liofilizado com polissacarídeo da cápsula da bactéria Haemophilus influenza tipo B, conjugado com toxoide tetânico, lactose, cloreto de sódio. As apresentações multidoses contêm o fenol. Na vacina disponível na rede pública, há também o timerassol, que é um derivado do mercúrio. A indicação: crianças a partir de 2 meses até 5 anos de idade, crianças com mais de 5 anos, adolescentes e adultos com condições médicas que aumentam o risco, tá? Por IB, condições especiais, condições médicas especiais. Onde que essa criança vai receber esse medicamento? No CRI, Centro de Medicamentos Especiais, vai ser feito vai ser feito um pedido do município no CRI, quando o município não tem essa vacina disponível para esse caso, e vai vir para o município, para a unidade básica, para essa criança receber. Paciente com ausência do baço ou disfunção nesse órgão, né? O baço é um órgão que faz parte do nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa contra as doenças, tá? Antes ou após transplante de órgão, medula óssea, após quimioterapia, entre outras. Por quê? Pacientes transplantados, pacientes oncológicos, eles recebem imunossupressores, né? Recebem medicação para diminuir ali a imunidade, para o organismo não rejeitar aquele órgão que está recebendo, né? Então, o paciente fica mais susceptível
a apresentar doenças. Então, essa categoria de paciente também vai receber a vacina hemófilos influenza do tipo B. O esquema de doses. O PNI, Programa Nacional de Imunização, recomenda e disponibiliza a vacina de 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a de Imunizações, ela recomenda a 4ª dose entre 12 e 18 meses, em especial em crianças vacinadas com DTPA. Crianças com mais de 5 anos, adolescentes e adultos não vacinados e com doenças que aumentem o risco da doença, 2 doses, com intervalo de 2 meses entre cada aplicação. A via de aplicação vai ser subcutânea ou intramuscular, nunca pelas vias intravascular ou intradérmica. Onde pode ser encontrada? A vacina IB faz parte da rotina de vacinação infantil, composta, ela vai estar na PENTA, nos postos de saúde. Na rede privada, né, a particular, vai estar junto na vacina PENTA, na Hexa, ou de forma isolada. Os centros, os CRIs, os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, para aquelas pessoas lá que eu falei com vocês, que têm doenças, complicações específicas, tá? Vai estar disponível para essas pessoas nesses centros. Falando agora um pouco do HPV, tá? Do papilomavírus humano. Vírus HPV, a gente tem mais de 200 tipos, tá? É um dos agentes infecciosos mais comum no humano. Ele pode infectar a pele, causando uma variedade de condições, verruga ou até mesmo cânceres. O câncer, é o nosso objeto de estudo aqui de maior interesse, o câncer de colo de útero, câncer anal, o câncer orofaríngeo, são, na sua grande maioria, causados pelo vírus do HPV. Daí nós temos a vacina HPV-2, tem indicação para meninas e mulheres a partir de 9 anos de idade, ou mais precocemente possível. Ela vai prevenir infecções persistentes e lesões pré-cancerígenas, causadas pelos tipos do HPV 16 e 18. É indicado para prevenção do câncer de colo de útero. É uma vacina inativada, portanto, não tem como causar a doença. É composta pelas proteínas LU do papilomavírus humano, do tipo 16 e 18, 3-odessacil 4, monofosforil lipídico. AMPL, alumínio, cloreto de sódio, fosfato de sódio, monobásico de hidratado e a água para injeção. Então, vai ser reconstituída. Esses nomes estranhos aqui, né, são componentes químicos lá da tabela periódica em química, tá? De química. São recomendadas 3 doses. A segunda, 1 mês após a primeira, e a terceira, 6 meses após a primeira dose. Via de aplicação intramuscular. Essa aqui, ela só pode ser encontrada na clínica privada, para meninas e mulheres de 9 anos de idade. No SUS, na rede pública, nós vamos ter, graças a Deus, né, a vacina HPV-4. Ela vai estar contemplada aí no programa do PNI, no Programa Nacional de Imunizações, disponibilizado para meninas de 9 a 14 anos de idade, meninas de 15 anos que já tenham tomado uma dose, meninos de 11 a 14 anos, pessoas que convivem, portadoras, né, que têm a doença, o HIV/AIDS, entre tem que estar na faixa etária de 9 a 26 anos, os transplantados de 9 a 26 anos, pacientes oncológicos em tratamento com quimioterapia e radioterapia, 9 a 26 anos também. Tudo relacionado aqui ao sistema imune, né, que pode estar deficitário, para proteger essa pessoa aqui, esse paciente. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a de Imunizações e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia recomenda a vacinação de meninas e mulheres de 9 a 45 anos de idade e meninos jovens de 9 a 26, né? Elas recomendam uma faixa etária maior do que está contemplado aí no nosso programa de vacinação.
Homens e mulheres em idade fora da faixa de licenciamento também podem ser beneficiados com a vacinação, de acordo com o critério médico, né? Se o médico achar que, porventura, essa pessoa precisa ser contemplada aí na rede pública. O esquema de doses, a vacinação deve iniciar a partir de 9 anos de idade, ou o mais cedo possível. O esquema padrão de 3 doses para todas as idades, a segunda dose, 2 meses após a primeira, e a terceira, 6 meses após a primeira. Nos postos de saúde, a vacina está disponível em 2 doses para meninas de 9 a 13 anos. A segunda, 6 meses após a primeira. Este esquema é válido exclusivo para menores de 14 anos. Também na rede pública, meninas e mulheres portadoras de HIV com idade de 9 a 26 anos podem ser vacinadas nos postos de saúde ou nos CRIAs, Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais, com esquema de 3 doses, a segunda 2 meses após a primeira e a terceira 6 meses após a primeira dose, via de aplicação intramuscular. Vamos falar agora um pouco da raiva. É uma doença grave causada por um vírus que pode matar. Sintomas: a prevenção e tratamento, ela pode ser prevenida com cuidados imediatos. A prevenção é a vacinação de animais, né? A gente tem campanha de vacinação, vacina antirrábica, e pessoas que estão na área de risco. A pessoa foi exposta, nós vamos estar discorrendo mais sobre o tema, ela tem que tomar a vacina e o medicamento o mais rápido possível, tá? O fator tempo aqui, ele é primordial. A raiva, por que é primordial? Tem que ser rápido o atendimento. Porque ela é incurável após o início dos sintomas. O diagnóstico são exames laboratoriais, que devem ser feitos antes da confirmação. A transmissão dessa doença é pela saliva de animais infectados, cães, gatos, morcego, principalmente por mordida. Pode acontecer também no caso de arranhões e lambedura, tá? Os sintomas, eles podem aparecer de 1 a 3 meses após a infecção. Na fase inicial vai ser uma febre, dor de cabeça, fraqueza. Já na fase avançada, ansiedade, confusão, alucinações, espasmos, paralisia e coma. Imunobiológicos contra a raiva e a vacina. Nós temos a vacina antirrábica, temos o soro ou as imunoglobulinas também disponível para tratamento. Composição da vacina da raiva. O vírus inativo, produzido em culturas de células. A indicação vai ser na profilaxia, na prevenção, na pré-exposição para algumas situações e profissionais no esquema de pós-exposição. Então, aquela pessoa que tem risco, né, que o médico vê que a pessoa tem risco de se contaminar, e aquela pessoa que entra naqueles critérios de uma possível contaminação com o animal, por mordedura, que foi falado antes, mordedura, arranhadura, lambedura. Os eventos adversos da vacina. Pode ter dor, prurido, edema, tá? Eventos adversos gerais, febre, mal-estar, e raramente pode ter hipersensibilidade a algum componente da dose. Aqui vem falando a via de administração, que vai ser intramuscular. Questão de dosagem vai ser de acordo com o laboratório que produziu. Não há contraindicação. Aqui, gente, eu trouxe um fluxo para a gente entender melhor como que funciona esse atendimento da vítima, né? Que teve um contato, uma possível contaminação, tá? Esse esquema aqui do estado do Ceará. Então, o que acontece? A pessoa foi mordida ou arranhada por um cão, um gato, teve contato com um morcego, né? A primeira ação que a pessoa deve ter é lavar o local agredido com água e sabão. Procurar atendimento na unidade básica de saúde ou serviço de pronto atendimento. Nós que estamos lá no atendimento, temos que ter esse esquema, esse fluxo bem descrito, né? Porque para quando chegar, ainda mais que não é uma coisa geralmente corriqueira, você saber o passo a passo, né? Eu não tenho disponível vacina antirrábica,
não tem imunoglobulina, não tem soro, o que que eu faço? Quem que eu contacto? Quem que é o infectologista? Para quem eu contra-referencio esse paciente? Onde que o meu médico pode entrar em contato para trocar uma ideia do caso? Tá? Tem que ser tudo muito rápido. Então, você tem que ter esse fluxo bem descrito. Unidade de saúde vai notificar, é claro, né? Entra na listagem de doenças de agravo de notificação compulsória, tá? Observar o animal, o cão e o gato, né? Quando for possível, né? Faz parte do protocolo. Iniciar o esquema de vacinação 4 doses, vamos ver quais os casos. Encaminhar a unidade hospitalar de referência para aplicação do soro antirrábico, né? Soro antirrábico ou imunoglobulina, tá? O profissional de saúde avalia caso a caso, obedecendo as normas técnicas mais recentes do Ministério da Saúde, tá? Vai ver questão da lesão, o animal agressor, né? Esse animal tem como ser feita a observação da evolução dele nos próximos dias? É um cão desconhecido? Eu não consigo acompanhar, ele me mordeu, ó, foi na rua, né? O peso do paciente, para fazer o cálculo da medicação, e qual vai ser a melhor conduta na prevenção da raiva, para que esse paciente não manifeste a doença, tá? Aqui, o xizinho, nesse esquema aqui do estado do Ceará, vai indicar o quê? Não precisa fazer a profilaxia, não precisa fazer vacina, não precisa entrar com soro ou imunoglobulina, não preciso nesse primeiro momento. A vacina, representada aqui por essa seringa, soro e imunoglobulina, pelo saquinho aqui, pelo frasquinho de soro. O que é considerado um contato indireto? Um contato que, talvez, num primeiro momento, não vai ser indicada a profilaxia. Contato em pele sem lesões. Então, né, o gato me deu uma lambida, lambeu, foi me morder, mas não abriu, puxei o braço, ele só bocanhou, mas não atravessou a pele com os dentes, tá? Não teve lesão, né? Já um contato leve vai ser uma lambedura, uma lesão já pré-existente, um ferimento, tá? Superficial, um tronco ou um membro, sem ser mãos e pés. Grave vai ser um ferimento em mucosa, cabeça, mãos, pés, vários ferimentos, foi mordido várias vezes, lesões extensas em qualquer região do corpo, lambeduras em lesões profundas ou de mucosa, mesmo que esteja intacta. Então, vamos lá. O cão e o gato. O cão e o gato. É possível de observação? Foi um cão ou um gato do vizinho, né? Ele está lá, tem como ser observado nos próximos 10 dias, né? Ou não é possível de observação? Foi na rua, não tem como, né? Foi um contato indireto? Se foi um contato indireto, né? Um contato com pele sem lesão, não é indicado a profilaxia nesse primeiro momento. Se o animal, ele morreu, meu Deus, o cachorro da vizinha, ele morreu, ou apresentou alguns sintomas de raiva, é indicado o quê? A vacina. Grave, o animal ele morre ou apresenta sinais de raiva, são indicados a vacina e o soro ou imunoglobulina, tá? Não é possível de observação, né? Se o contato é indireto, não precisa fazer a profilaxia, o contato é leve, faz a vacina, o contato, ele morreu, o contato é considerado grave, vacina e imunoglobulina. Mamíferos, tive contato, ingeri carne contaminada, depois saiu uma reportagem que a carne do lote tal estava contaminada. O contato, eu tive apenas contato com aquele alimento, eu não ingeri, não precisa ser feito ou indicada profilaxia. O animal que eu tive contato, ele morreu, a vacina, e assim por diante, olha. Se for um caso grave, vacina, imunoglobulina. Animais silvestres, contato indireto, não tem indicação. Se leve animais silvestres, vacina, soro ou imunoglobulina. Caso grave, mesma coisa. Vacina, soro ou imunoglobulina. Imunoglobulina, o que é? São anticorpos,
né, derivado de humano, o soro. A gente está falando de soro aqui, não é aquele frasco de soro cloreto de sódio, certo, pessoas? O soro aqui são anticorpos produzidos em animais, certo? Morcego, independente se o contato é indireto, se é um caso leve ou grave, olha aqui, em todos, vai ter a vacinação, o tratamento com soro ou imunoglobulina, ok? Vamos falar agora um pouco de doenças do sistema cardiovascular. As doenças cardiovasculares é um termo genérico que designa todas as alterações patológicas, doenças que afetam o nosso coração, pode afetar o nosso coração e os nossos vasos sanguíneos. Quais são as afecções mais comuns do sistema cardíaco? Cardiopatia reumática é a complicação cardíaca mais grave da febre reumática. Isso é devido a lesões das válvulas do coração, como a mitral e a aórtica, associada à infecção por streptococcus, geralmente na faringe, né? Então, o streptococcus está ali, a pessoa está com uma faringite, tem pessoas que têm uma propensão a esse streptococcus migrar para o coração. Esse tipo de infecção é muito comum, mas a doença apenas se dá em indivíduos predispostos para tal complicação. Em geral, acomete crianças a partir de 3 anos de idade, sendo mais frequente na faixa etária de 7 a 14 anos. A cardiopatia reumática pode levar a lesões, qualquer parte do coração, no entanto, é mais sério quando é nas válvulas, principalmente mitral, aórtica e no pericárdio. Daí, olha aqui, uma autópsia do coração comprometido por febre reumática. Ele fala o seguinte: há um espessamento da válvula mitral e aqui há uma hipertrofia do miocárdio no ventrículo esquerdo. Aumento, né? Hipertrofia, aumento de músculo, né? Igual na academia. A gente faz exercícios para hipertrofia do músculo, aumento da musculatura. No miocárdio, músculo cardíaco, houve uma hipertrofia desse músculo. Olha como a válvula, o miocárdio aqui no ventrículo esquerdo, ele está mais espessado, maior do que o direito, né? É uma alteração aí que pode ocorrer. Já a aterosclerose, que é outra doença cardíaca que pode acontecer, ela é decorrente do aparecimento nas paredes da artéria de depósitos de gordura, contendo principalmente o LDL, que é um colesterol ruim, mas também pequenas quantidades de fosfolipídios e gorduras neutras, placas de ateroma. O LDL, esse colesterol ruim, ele se acumula no interior da parede do vaso, onde ele se oxida, sofre outras alterações, ali vai ter uma resposta inflamatória por um processo inflamatório. Gradualmente, pode ter a fibrose, o enrijecimento desses tecidos, dessa parede, desse vaso sanguíneo. Frequentemente, pode ter a combinação do cálcio dos líquidos orgânicos com a gordura, daí pode formar compostos sólidos de cálcio e pode desenvolver placas duras, semelhante a ossos. Dessa forma, no estágio inicial da aterosclerose, aparece apenas depósitos gordurosos nas paredes do vaso. Mas já nos estágios terminais da doença, pode se tornar extremamente fibrótico e contraído, ou seja, duro, né, enrijecido, ou mesmo de consistência óssea dura, caracterizando uma condição chamada de arteriosclerose ou endurecimento das artérias. Daqui, nessa imagem, mostra o lúmen dentro de um vaso sanguíneo, né? Então, você tem aqui suas células vermelhas circulando, né? Os monócitos, olha, outras células circulando na corrente sanguínea. Daí a gente comeu muita batata frita, brincadeira. Uma ingestão grande de gordura, né? E aqui a gente tem, ó, moléculas de gordura circulando junto com essas células aqui dentro desse vaso, do lume do vaso, né? As células de defesa, né, ela tenta fagocitar, tenta eliminar essas moléculas de gordura, mas ela não consegue. Aqui acontece um processo inflamatório, né?
um processo, olha os depósitos de células com placas de gordura. Elas começam a se depositar, né? Começa a enrijecer a parede aqui desse vaso, e aí o lume desse vaso sanguíneo, ele se torna menor, porque vai acontecendo os depósitos de placa de gordura. Aqui, você vê uma artéria saudável, né? Então, o fluxo sanguíneo aqui, opa, beleza, vai correr normalmente, né? E uma artéria começando a ser obstruída com placa de gordura, né? Pequenininha, e aqui ela já está aumentada. Daí, gente, esse paciente vai fazer o acompanhamento com o cardiologista, que vai acompanhar a evolução dessa placa de gordura, né? Se precisa ser retirada, né? Dependendo, tem que fazer a cirurgia, extrai essa partícula aqui, essa placa de gordura. Lembra que nós falamos agora há pouco? Se tem um enrijecimento, a fibrose dessa parte do vaso, tem que ser cortado, né? Tem que ser feita a dissecção, o corte da parte enrijecida, da parte da fibrosa, não tem maleabilidade, compromete a circulação sanguínea, tem que ser retirado esse pedaço e feita a ligação das extremidades novamente do vaso, né? E aí, pensando que a gente tem vasos distribuídos por todo o nosso corpo, né? Muito comum, paciente com carótida obstruída, né? Aí o cardiologista, ele faz um acompanhamento, às vezes o paciente tem idade extrema, às vezes ele usa, no primeiro momento, um anticoagulante para enralecer, deixar o sangue mais fluidificado, para ele passar sem problema, né? Esse vaso calibroso. Recomenda uma dieta com menor quantidade de gordura, uma atividade física, e aí o médico vai vendo qual a melhor conduta, né? Se essa conduta vai surtir efeito. Aneurismas. O aneurisma é a dilatação de um determinado segmento do sistema circulatório. Existem vários tipos diferentes de aneurismas. O aneurisma pode estar presente desde o nascimento, aí é congênito, né? A pessoa já nasceu, ou pode desenvolver mais tarde, como depois que o vaso sanguíneo é lesionado. Aneurismas arteriais são dilatações localizadas nas artérias. Essas dilatações podem ocorrer em qualquer artéria do corpo, mas são mais comuns em algumas. Pode afetar as artérias do coração e mais raramente veias, e pode ser provocados pela aterosclerose, algumas provavelmente congênita, como as cerebrais. Daqui, olha o vaso sanguíneo. Uma aorta normal, uma com aneurisma. Tem várias dilatações, né? Aqui, um aneurisma do tipo sacular, um saquinho, um fusiforme, né? Mais de uma forma, ele pega os dois lados aqui desse vaso calibroso, um pseudoaneurisma. Aí há um comprometimento da circulação sanguínea. O grande problema desse aneurisma, né? Dessa evaginação, esse tecido aqui dessa parede que ficou protuberante, dele se romper, certo? E dependendo, mais complicado ainda, dependendo do local onde ele está localizado, né? Aneurisma na área, no cérebro, por exemplo, né? Pode trazer grandes complicações ou até mesmo o paciente evoluir ao óbito. Então, é algo aí que, né, dependendo do caso, avaliando-se o custo-benefício, tem que ser feita a cirurgia, tem que ser feito acompanhamento no primeiro momento. Arteriosclerose e varizes. A arteriosclerose é um processo de espessamento e endurecimento das paredes das artérias, tirando assim a elasticidade. E a gente precisa, né, das artérias, dos nossos vasos, elástico. Por quê? Eles têm que fazer ali o bombeamento, a circulação do sangue, né? Para onde vai ter a circulação ali do sangue para levar oxigênio nos tecidos, nos órgãos vitais. Decorre de proliferação conjuntiva, em substituição às fibras elásticas, pode surgir como consequência da arteriosclerose, que já está no estágio terminal. As varizes, elas são as dilatações e alongamento das veias, podem ocorrer nos membros inferiores,
Na região anorretal, lá no ânus, né, que são as hemorroidas, também é um tipo de varizes, né? Há uma evaginação ali do tecido ao redor, das proximidades. No esôfago também pode ocorrer varizes esofágicas, em caso de cirrose hepática, que nós falamos hoje, e também no caso da esquistossomose, né? Aqui é exemplo de varizes, uma veia normal, onde o fluxo sanguíneo não está comprometido, e uma veia varicosa. Então, como que vai ser a circulação sanguínea no caso dessas veias que estão comprometidas? Há uma circulação sanguínea nessa veia, aqui nesse vaso, que está comprometido, e tem que é uma veia varicosa, no caso. Olha o lume de uma veia varicosa, como ela é toda irregular, né? Como que o sangue vai fluir aqui plenamente? Será que a quantidade de oxigênio que está chegando aqui nos membros inferiores está sendo suficiente? Como que tá esses membros inferiores? Como que tá os pés desse paciente? Outra doença, acidente vascular cerebral. Nós temos o AVC, também é chamado de acidente vascular encefálico, o AVE, que resulta da restrição de irrigação sanguínea do cérebro, causado por lesão celular e danos nas funções neurológicas. Ele pode ser o hemorrágico, né? Quando o aneurisma, aquela dilatação lá que eu mostrei anteriormente para você, ela se rompe, né? Ou no caso uma artéria, em caso de hipertensão, né? A pressão está sendo maior do que ela suporta. Pode ter um sangramento ali no local. Outros fatores complicadores, tais como o aumento da pressão intracraniana, edema, inchaço cerebral, entre outros, levando a sinais nem sempre focais. Em torno de 20% dos acidentes vasculares cerebrais são hemorrágicos, né? Então, não é a maioria que se torna hemorrágico. Não é na maioria que o vaso se rompe. Já no acidente vascular isquêmico, há um entupimento de alguma artéria, algum trombo. Sabe aquele trombo de gordura, algum trombo de sangue, algum êmbolo de sangue? Ele entope aquela artéria, né? Interfere nas funções neurológicas, dependente daquela região afetada, produzindo uma sintomatologia ou um déficit característico. Em torno de 80% dos acidentes vasculares, eles são isquêmicos. Então, 80% vai faltar a oxigenação, 20% vai ter o rompimento desse vaso e vai ter o derramamento de sangue ali naquele local do cérebro. O isquêmico. Aqui, ó, nessa imagem, está mostrando o quê? Um coágulo bloqueando o fluxo sanguíneo, a chegada de sangue nesse local. Se não chega sangue nessa parte do cérebro, consequentemente, não chega oxigênio, AVC isquêmico. Já no AVC hemorrágico, o sangramento ele pode ser dentro do cérebro ou ele pode extravasar e ficar ao redor do cérebro, entre o cérebro e a calota craniana, né? Então, aqui houve um rompimento do vaso, de uma veia aqui, de um aneurisma, um possível aneurisma, e ocorreu o AVC hemorrágico, derramamento de sangue. A hipertensão arterial. O termo hipertensão significa pressão arterial alta. A hipertensão pode romper vasos sanguíneos cerebrais, causando acidente vascular cerebral ou derrame, renais, causando insuficiência renal ou de outros órgãos vitais. Pode causar cegueira, surdez, etc. Pode também determinar uma sobrecarga excessiva sobre o coração, causando sua falência. O aumento da pressão arterial lesa as artérias por induzir alterações conhecidas como arteriosclerose, que corresponde ao estreitamento das arteríolas e pequenas artérias. Então, na hipertensão, gente, arterial, os
coração, para ele fazer o bombeamento, ele vai ter que fazer uma pressão muito maior do que comumente ele faz, ele faria de rotina. Por isso, quando a gente afere a pressão arterial do paciente, a pressão está alta, é um sinal preocupante, né? Você está fora do padrão do paciente, da faixa etária dele. Por quê? O coração está fazendo uma força maior, né? Pode ter outras complicações sérias ali se essa pressão não for controlada. A pressão arterial, ela contribui também para agravar a arteriosclerose. Por outro lado, sobrecarrega o ventrículo esquerdo, né? O espaço lá no coração, a abertura do coração. Ele tem que fazer mais força para bombear o sangue. O conceito mais moderno e aceito de hipertensão defende que a doença não tem uma única origem, mas é o fruto da associação de vários fatores, alguns deles incontroláveis. Hereditariedade, né? De família, né? Meu pai é cardiopata, né? Tem pressão congênita, elevada congênita relacionada à família. Raça, sexo, idade. As causas se combinam, exercendo a ação recíproca e sinérgica, né? Então, é uma combinação de fatores que leva a aumento da pressão, hipertensão arterial. Genéticas, fatores genéticos. Podem predispor à hipertensão. O sexo. Os homens têm mais propensão à pressão alta do que as mulheres antes da menopausa. Depois que a gente entra na menopausa, a gente empata com os homens, tá? Ou fica tendo uma chance maior do que eles de ter pressão alta. Etnia ou raça incide mais e de forma mais severa sobre os negros. Relacionado à idade, a maioria dos estudos mostram que a hipertensão afeta 50% da população com idade acima de 60 anos. Isso depende do grupo étnico, né, a raça e do sexo. O mais comum nesses casos é a elevação da pressão máxima, sem que ocorra um aumento da mínima, que é decorrente do enrijecimento das artérias. Muito comum, né, a hipertensão arterial, é uma doença que é muito comum a gente ver em pessoas idosas. Fatores que predispõem à hipertensão. A idade aumenta, a gente envelhece, risco maior. Obesidade, aumento de peso, uso de cigarro, uso descontrolado de bebidas alcoólicas, aumento da ingestão de sal, questão hereditária, né? Aquilo que eu herdo dos meus pais, dos meus familiares, falta de prática de atividade física, a raça negra mais propensa, ingestão de alimentos rico em gordura, tá? Se o alimento é rico de gordura, eu posso ter placa de gordura. Se eu posso ter placa de gordura, o meu coração vai ter que fazer mais força para bombear, para que o sangue passe naquele vaso que está acometido, que está com lume menor, ou que pode estar, além de estar com lume menor, com uma placa de gordura, pode estar mais fibroso, mais enrijecido, ele não vai conseguir naquela área ali fazer a força. Então, é tudo interligado. Pacientes portadores de diabetes têm 2 vezes maior chance de desenvolver hipertensão e o estresse, tá? Nosso estresse do dia a dia pode aumentar a nossa pressão arterial. Pessoal, dúvidas? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, alguma dúvida? Vou encerrar a nossa aula aqui, esse slide. Nós vamos dar continuidade na próxima aula, tá? Obrigada pela presença de vocês, obrigada a todos que vieram aqui, tá? Participar da aula, assistir a aula. Espero vocês na próxima aula. Um abraço.